Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente um Deus digno, poderoso, amoroso, criador de todas as coisas e que tem prazer em se fazer conhecido pelos homens. Somente um Deus assim é digno de receber louvor. Mateus capítulo 22, versículo 29 diz: Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É interessante a gente observar, eu não sei se todos observam assim, mas eu tenho uma preocupação em relação ao andamento do evangelismo na Terra, como é que as pessoas estão se procedendo, os crentes estão procedendo em pregar o Evangelho. Eu vejo que a maioria das pessoas, ela prega o Evangelho de maneira errada, é a maioria mesmo. Como assim? Uma pessoa, num ato de evangelismo, ela chama uma pessoa, ela convida a pessoa para ir para a igreja. A pessoa está com problema, está com seja lá o que for, e ela diz assim: seu problema está por causa disso e disso e disso, mas se você for para a igreja, esse teu problema vai acabar. Isso não é evangelismo. A Bíblia não tem esse evangelismo. A pessoa está desempregada, se você for na igreja, os irmãos vão orar por você e você vai receber um emprego. Também não é evangelismo. A pessoa não tem uma casa, não tem um carro, e a igreja convida até nas televisões, nos canais de televisão, nos programas evangélicos, que eles dizem ser evangélicos, que de evangelho não tem nada. Eles convidam a pessoa a deixar uma vida de miséria. E lá na igreja deles eles vão receber prosperidade, riquezas da melhor forma. É assim que eles querem dizer. Na Bíblia não tem nada disso. O Evangelho que a Bíblia nos ensina e que nós devemos levar ao mundo não tem nada a ver com isso. Jesus Cristo foi o maior evangelista aqui na Terra. Ele é o dono da palavra, ele é a palavra de Deus, ele é Deus. E a ninguém ele fez essas propostas. Pessoas que tinham essa intenção e que iam falar com ele, ele era até direto, e muitas pessoas achavam até que ele era grosso, mas era o necessário que se tinha para falar, para que as pessoas entendessem que o Evangelho não é isso. O Evangelho não é trazer conforto ao homem. O Evangelho é para trazer paz e salvação ao homem. Paz em meio a esse mundo, com tudo que está acontecendo, violência, crise, seja lá o que for, em meio a tudo isso é possível ter paz. E Cristo diz que a verdadeira paz só Ele pode dar. Então, como é que a gente pode evangelizar da maneira mais correta? Primeiro, se eu vou falar de alguém, eu tenho que conhecer esse alguém. Se eu vou falar de Cristo e não o conheço, poxa, que evangelismo é esse? Uma vez aconteceu, aqui perto, tem um despachante aqui na área, e eu ouvia todo mundo falar do nome dele. Pô, se estiver precisando, leva lá no fulano, leva lá no ciclano, leva lá no... De tanto eu ouvir falar bem desse despachante para automóveis, né? Vistoria, transferência, essas coisas assim. E quando as pessoas vinham me perguntar se tinha um bom despachante, eu comecei a falar: pô, tem o fulano tal, ali naquela área ali do papapá, chegar lá perguntar. As pessoas vão te orientar, ele é bem conhecido, aqui todo mundo conhece ele. É bom. Eu falava assim: é bom. E uma vez eu aconselhei um vizinho meu aqui de perto,
E ele foi nesse despachante. Chegando lá, combinaram tudo com o Mercê, papapá. E ele falou, você deixa o carro comigo, eu levo o seu carro. Aí faz a vistoria, faz o que tem que fazer. De noite eu trago, você vem aqui e pega o carro de noite. Então ele foi, levou o carro, fez o que tinha que fazer. Chegou um pouco mais cedo. Né? Nesse chegou mais cedo, esperou. De noite o rapaz foi lá, buscou o carro. Tudo bem. Então, passado um tempo chegou a multa para o colega. Ou seja, o despachante pegou o carro dele e foi no mercado fazer compra. Aí passou num sinal ali que tem pardal, né? E levou uma multa. Então quer dizer, o cara estava andando com o carro do cara e usando o carro do cara para fazer compra, fazer aquelas coisas, e não era esse o combinado. Então quer dizer, eu falei de uma pessoa que eu ouvia falar, mas não conhecia. O Evangelho é a mesma coisa. Se eu tenho que falar de Cristo, se eu tenho que falar de Jesus para alguém, eu tenho que conhecê-lo. E como se conhece Jesus? Na Bíblia. A Bíblia é Jesus impresso. Ele mesmo fala, errais em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque ambas estão paralelas. As Escrituras é Cristo. O verbo que se fez carne. A palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. E você só pode conhecer Cristo Jesus lendo e meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito interessante, que não tem muita importância você estar sempre lendo. A Bíblia é bom você estudá-la. Ah, mas quem explica? O Espírito Santo te explica. Você pode ser ignorante, você pode não ter estudo, a sua capacidade de leitura ela pode ser mínima, mas eu tenho certeza, eu sei o que eu estou falando. O Espírito Santo, ele esclarece e ele ensina tudo que está na Bíblia para você. Eu sou prova disso. O Espírito Santo ensina. Foi assim com os apóstolos. Os apóstolos ficaram 3 anos com Cristo. Mas parece que os 3 anos que eles ficaram com Cristo não aprenderam muita coisa. Tanto é que depois, no Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, profecia do profeta Joel, então os olhos deles se abrem e eles começam a entender o que Jesus falou lá atrás. Coisas que eles tinham dúvida, que estavam sempre questionando uns aos outros, o que ele quis dizer, o que é aquilo, papapá. Quando o Espírito Santo vem sobre eles, eles começam a entender essas coisas. E começam a entender todo o andamento, todo o andamento do Evangelho, das coisas que aconteciam. É a mesma coisa com você. Os apóstolos não são melhor que ninguém. Claro, eles estiveram com Cristo. Eles têm uma vantagem muito grande sobre nós. Nós não estivemos pessoalmente com Cristo. Eles estiveram. Então eles tinham uma obrigação maior de ter uma fé maior que a nossa. Mas Jesus disse que nós somos bem-aventurados, somos felizes, porque nós não estivemos, nós não vimos o Senhor pessoalmente, mas nós cremos. E bem-aventurado é o que não vê e crê. Então, conhecer a Cristo é a principal receita para um bom evangelismo, porque você vai saber de quem você está falando. Você vai estar falando de quem você conhece. E se você não conhece a Cristo, você vai falar apenas o que você ouve falar. Você pode achar que conhece a Cristo, mas sem ler a Bíblia, sem estudar na palavra de Deus, eu não acredito que você tem conhecimento de Cristo e conhecimento de Deus. A não ser que você seja uma pessoa que não sabe ler, que seja analfabeto, e o Senhor ele fala com você de maneira diferente, ele te dá um privilégio, uma exceção. Mas para quem sabe ler, tem preguiça de estudar a Bíblia, tem preguiça de ler a palavra de Deus, a esse eu não acredito que conheça Cristo como realmente Cristo é. E é possível conhecer Cristo.
E Cristo tem o prazer de se fazer conhecido. Deus tem o prazer de se fazer conhecido. Os mistérios que tanto confundem você. O desejo de Cristo é revelá-los para você. Revelar para você. Se fazer conhecido para você. Para que você possa fazer outras pessoas conhecê-lo. Assim como você o conheceu. É como Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu fui imitador de Cristo. Paulo conheceu Cristo e o imitou. Ele diz, imitem a Cristo também como eu o imitei. Então, vamos conhecer o Senhor. O Senhor quer nos conhecer. Ele quer se fazer conhecido. Ele quer que você leve o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho de paz nesse mundo de tribulação, e que é o Evangelho que nos promete salvação e uma eternidade ao lado do Senhor. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus. E aqui embaixo na descrição eu tenho aqui uma proposta de evangelismo. Se você desejar, você lê. Se você aceitar e se você entender que você tem que ajudar a divulgar esse trabalho, não por mim, está aqui na descrição. E se você entender que é em prol do reino, faça isso. Divulgue, compartilhe, para a glória, em nome do Senhor. E que Deus nos abençoe sempre.